Graça e paz. Amém. Então a apóstola já adiantou, o nosso tema é a importância de andar em verdade. Amém. Glória a Deus. Então a verdade, ela é aquela que nos liberta, transforma, protege e também sustenta. E Deus, Ele nos convida a andar nessa verdade. Amém? E ontem eu estava falando com os adolescentes e jovens que na nossa caminhada cristã é como aquele garoto ali caminhando. E ele está caminhando, tendo uma caminhada cristã, em verdade, em espírito, em verdade, quando nós aceitamos a Jesus. Jesus, Ele está dentro de nós e Ele nos ensina a andar nessa verdade, né? E Ele nos deixou o Espírito Santo também para nos orientar, nos guiar a estar firmados nessa verdade também. Mas, nessa caminhada, nós temos vários problemas que quer nos tirar dessa verdade, né? E a principal delas são o nosso inimigo, né? O diabo, nosso adversário, é um deles. E outras somos nós mesmos, que nós também somos nosso próprio inimigo nessa caminhada cristã, né? Algo que nós precisamos nos posicionar como cristão é diante do diabo e de nós mesmos, né? Das nossas vontades, das vontades carnais, da vontade da carne. E Deus, Ele nos chama a ter esse estilo de vida, de andarmos na verdade, sobre a verdade. Então, uma mentira pode destruir os planos excelentes de Deus. Algo que o Senhor ministrou no meu coração é que lá no céu aconteceu algo, porque Deus, a sua criação é perfeita, e Ele criou Lúcifer tão perfeito, só que ele se rebelou. E os estudiosos da Bíblia dizem que Lúcifer só pode ter falado uma mentira para os anjos, para poder ter arrastado um terço deles, né? Para ter arrastado muito deles com ele. Ele com certeza contou uma mentira sobre Deus. E o propósito de Deus ali, né? Foi frustrado por causa disso. E também outro episódio é de Adão e Eva. Adão e Eva também, Deus o criou, colocou no jardim do Senhor, no jardim perfeito de Deus. E ali eles estavam quando também Lúcifer entrou naquele lugar e semeou a mentira, né, no coração de Adão e Eva. E também os planos do Senhor foram frustrados naquele lugar. E da mesma forma é conosco. Quando nós permitimos que a mentira entre na nossa vida, o perigo é dos planos do Senhor serem frustrados. E é o que a gente vai ver aqui, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a sua arma principal é semear a mentira. Porque ele sabe que o caminho da verdade, da integridade, nos leva ao cumprimento do propósito de Deus. Ele usa da mentira para frustrar os planos de Deus. Por isso, Pedro nos revela, lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, Paulo falava isso com toda certeza e convicção, porque foi algo que aconteceu na vida de Pedro, né? O Senhor falou para ele: Pedro, Pedro, o diabo está rondando você, e ele está querendo devorar, mas eu orei ao Senhor por sua vida. Isso está lá em Lucas 22:32. Jesus continuou: Simão, Simão, que é Pedro, né? Escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé.
E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Aí sabe o que aconteceu? Pedro falou, não, Senhor, eu estou com o Senhor, se o Senhor for para a morte, eu também vou. E ele falou, não, mas essa noite ainda você vai me negar. Jamais eu vou te negar, né? Então, é algo que nós precisamos estar vigilantes, né? Precisamos vigiar o tempo todo, estar em alerta o tempo todo. Porque, como diz mesmo a palavra, o cair é do homem, mas o levantar de Deus, né? Então, nós precisamos estar alertas, vigilantes diante do Senhor. E aqui mostra a importância da oração. Você vê que Jesus, ele fala, mas eu orei por você, para que a sua fé te sustente, para que a sua fé te fortaleça, né? E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. A importância da gente orar. Pais, orem pelos seus filhos, né? A oração, ele nos protege, assim como a oração de Jesus protegeu a vida de Pedro naquele momento, quando ele foi tentado por Satanás. Eu gosto de assistir aquele filme Paixão de Cristo, porque ele relata exatamente lá no mundo do Espírito, né? Ele mostra ali os acontecimentos ali de Jesus, em volta de Jesus, e ele mostra o diabo o tempo todo semeando mentira, né, para que o propósito de Deus não se cumprisse, para que o propósito de Deus se frustrasse ali em Jesus. E aí ele achou que a morte de Jesus era uma frustração do plano de Deus, mas na verdade era o plano de Deus, né? A morte de Jesus por nós, porque ele queria nos alinhar com ele, ele queria devolver a nossa intimidade com ele, né? Então ali nesse filme Paixão de Cristo você vê o diabo semeando mentira, falando ali por sacerdotes, né? Tampando os ouvidos para não ouvir, cegando eles à realidade do Senhor. E é exatamente isso. A gente não vê, não está vendo no mundo espiritual, mas o diabo ele está ao nosso derredor, né? Procurando uma brecha, qualquer coisa para frustrar os planos de Deus em nós. Por isso Deus nos convida para andarmos em integridade, andarmos na verdade. Líderes, não deixe de orar pelos seus discípulos. Discípulos, orem pelos seus líderes. Algo assim que me tocou esses dias foi a irmã Joelma, que ela me procurou e ela falou assim, pastora, num dia do meu clamor, eu estava orando, porque eu tenho o hábito de orar pela igreja, orar por todos os pastores, e eu tive uma visão com a senhora, e no final do culto, Deus me confirmou o que ela tinha me falado, né? Então, ore pelos seus pastores, pastores, ore, líderes, orem pelos seus discípulos, porque a oração protege, amém? Então, a boa notícia, né, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa caminhada da verdade. Deus nos amou tanto que enviou Jesus, a essência da verdade, para facilitar a nossa caminhada cristã. Amém? João 1,14 diz, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Amém? Então a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. Jesus é a verdade. João 8,32, Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E também tem a palavra do Senhor que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é a verdade e ele está conosco nessa caminhada da verdade, né? E em Salmos 25, Davi diz assim, ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti.
Então essa é uma oração de Davi, e não é só nesses salmos, tem vários outros salmos que Davi fala isso. Senhor, me ensina a andar em verdade. Senhor, me conduz à verdade, me ajuda a viver em verdade. Era uma oração que Davi fazia sempre. Se você ver nos salmos, você vai ver isso em Davi. Ele clamava isso ao Senhor, né? E isso porque ele não conhecia a verdade de Cristo, né? Que veio depois, né, a Jesus. E esse também era uma oração. Eu me converti de 15 para 16 anos, e era algo que eu orava muito ao Senhor também. Senhor, me ensina a viver na verdade. O Senhor é a verdade, né? Essa era uma das minhas orações, esse salmo. E um dia o Espírito Santo falou para mim, todas as vezes que você não estiver na verdade, você vai falar para a pessoa, vamos supor uma mentira, né? Você vai falar para a pessoa, não era assim, desculpa, eu menti, é dessa forma aqui. E se eu fizesse isso, eu iria me envergonhar, né? E eu acabaria aprendendo a lição. E foi exatamente o que aconteceu. Algumas pessoas perderam a confiança em mim por causa disso. Mas algo aconteceu comigo. Eu fui liberta. Porque a verdade liberta, né? Jesus é aquele que nos liberta. Então foi algo que o Espírito Santo me ensinou. Foi vergonhoso? Foi. É muita vergonha você chegar numa pessoa e falar, eu menti, não era assim, era assado, né? É vergonhoso, mas é algo que a gente aprende com isso, né? E a gente é liberto, né, disso. Então essa é uma oração de Davi, e vemos outros salmos, ele pedindo a Deus para ajudá-lo a andar em verdade. Isso porque Davi não conhecia a essência da verdade, que é Jesus, mas ele entendia a importância de andar na verdade de Deus. Então assim, há uma importância de andarmos nessa verdade. Davi, ele sabia disso, por isso ele clamava isso ao Senhor, ele pedia isso para Deus, né? Então hoje, nós somos agraciados por termos essa essência dentro de nós. E Deus nos convida a trilhar esse caminho da verdade que nos liberta, transforma, protege e sustenta, né? Viver em verdade significa alinhar nossas ações diárias com o caráter e os ensinamentos de Jesus. Quando ele afirma ser a verdade, ele não apresenta apenas um conceito, mas um estilo de vida. Então, andar na verdade de Cristo é um estilo de vida, né? Quando nós aceitamos a Jesus e começamos a caminhada cristã, a verdade, a integridade é um estilo de vida, né? E esse estilo de vida, ele nos protege, né? Como no trânsito, quando a gente passa no vermelho, o que pode acontecer? Um acidente. A gente pode se acidentar ou machucar uma outra pessoa, né? E da mesma forma, quando nós não andamos em verdade, nós podemos frustrar o plano do Senhor, que o Senhor tem para nós. Amém? Práticas principais na Bíblia para andar na verdade de Jesus. Primeiro, praticar a sinceridade. Falando a verdade, evite mentiras, evite fofocas e qualquer tipo de falsidade. A palavra do Senhor lá em Provérbios 6, 16 ao 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, evita mentiras, evite fofocas, evite a falsidade, fala sempre a verdade. Outra prática, agir com integridade, seja a mesma pessoa em público e no secreto. Provérbios 10, 9, a integridade te protege. Provérbios 10, 9 diz: quem anda em integridade anda seguro,
mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, aqui, na Bíblia, a gente pode ver várias pessoas que tiveram, que andaram na verdade, né? E que a integridade as protegeram, né? Um exemplo é Josué. Josué, ele protegeu Israel, né? Mas a mentira de Acã frustrou o plano de Deus na guerra. Josué, ele era ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa que andava em verdade. E Israel era protegido por isso, pela integridade dele. Então, aconteceu que lá em Jericó, que foi a primeira guerra que eles tiveram, o Senhor deu uma ordem a Josué: dos despojos, esses serão os primeiros despojos, eles serão meus. Então, assim, ouro, prata, pedras preciosas, túnicas, coisas de valor, todos esses despojos era para o Senhor, era para a casa do Senhor, eram as primícias, né, do Senhor. Só que Acã, ele roubou alguns objetos, né, de ouro, algumas roupas que era muito cara, e ele enterrou na sua tenda. E quando foi perguntado, porque Deus falou para Josué, ele mentiu, ele ocultou aquilo. E aconteceu que a mentira foi descoberta depois, e Deus teve que matar Acã e toda a sua família para proteger o plano do Senhor, né? A mentira é algo tão grave que Deus teve que matar Acã para proteger o propósito. A mentira é tão grave que Deus teve que matar Ananias e Safira para proteger o propósito. A integridade de José é outra pessoa, o protegeu e o levou ao cumprimento do propósito de Deus. Já a mentira de Pedro quase frustrou os planos de Deus, mas o arrependimento genuíno de Pedro o levou de volta para Deus. O arrependimento é o único caminho para nos levar de volta ao propósito. Amém? Então, José, a gente vê que ele era íntegro desde a sua adolescência. Ele era uma pessoa íntegra, né? Então, quando ele foi para a casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou seduzir ele, e ali ele teve integridade, né? Não por causa de alguém ou por causa dele, mas ele falava por causa do Senhor. Não, o que o meu Deus vai pensar de mim se eu fizer algo como isso, né? Ele não estava pensando no patrão dele, o que o patrão iria pensar, mas no que Deus iria pensar daquela atitude dele. Isso é integridade, isso é temor ao Senhor. A gente pensar o que Deus vai pensar disso, né? Algo que eu estava falando ontem para os adolescentes já pensou no eu ter uma outra conta no Instagram, onde lá eu posso xingar, eu posso colocar música do mundo, eu posso colocar vídeos obscenos, várias coisas. Isso é descoberto. O que você vai pensar? Isso é errado. Mas é errado por causa que eu sou uma mãe de família, uma mulher de família? Também porque eu devo honra e respeito à minha família. É por causa que eu sou pastora? Também porque eu devo respeito e honra ao meu ministério, mas muito mais porque eu sou filha de Deus, e isso envergonha o nome do Senhor, né? E é o nome do Senhor que está ali, que vai ser comentado, né? Aí diz que é crente, né? É o que as pessoas sempre dizem, né? Diz que é crente, está aí, fazendo isso, olha lá. Né? O nome do Senhor sempre que é envergonhado quando nós não andamos em verdade, né? Então, precisamos vigiar e andar em integridade, porque a integridade, ele nos protege, assim como protegeu José, assim como protegeu Josué, Josué e José, né? Assim como a integridade protegeu eles e protegeu tantas outras pessoas como Jó.
Jó também, a palavra do Senhor fala que ele era íntegro e reto diante de Deus. E Satanás foi lá pedir, assim como fez com Pedro, pediu para testar Jó, a fidelidade de Jó. E Jó, ele foi fiel e íntegro diante do Senhor, até mesmo diante da morte dos seus filhos. Ele disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a esposa dele ficou irada com ele por causa disso, por causa da atitude, da integridade que ele ainda continua tendo para o Senhor, o temor que ele continuava tendo para o Senhor. E ele continuou até o fim, íntegro diante do Senhor. Amém? E aqui no final, que eu falei sobre Pedro, ele mentiu 3 vezes que não conhecia a Deus. Isso porque Jesus tinha avisado ele, falado para ele: ó, o diabo está cirandando você, toma cuidado. Mas eu orei por você. Deus, ele está no início, no meio e no fim. Ele já sabe tudo que irá acontecer, né? E ele sabia do arrependimento de Pedro, porque ele disse: quando você voltar para mim, ajuda os seus irmãos. E houve um arrependimento genuíno no coração de Pedro. Ele voltou ali para o Senhor. E o arrependimento é o único caminho que nos leva de volta ao propósito, né? Então o diabo, ele quer frustrar de todas as formas o propósito de Deus na nossa vida, né? Mas o arrependimento, ele nos volta para esse caminho da verdade. Reconhecer falhas. Confesse seus erros a Deus sem tentar escondê-los. Salmo 19, 12 e 13. Algo que eu estava falando também para os adolescentes ontem, que eu comecei a ler esses salmos, eu fiquei maravilhada de ler ele, do tão lindo que ele é. Eu li os Salmos 19, do 7 até o 13, mas eu vou ler agora só o versículo 12 e 13, se você puder ler em casa. Salmos 19, 12 e 13 diz: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Amém? Então, algo assim que me lembrou, que eu lembrei nisso aqui: confesse seus erros a Deus sem tentar escondê-lo. O mais rápido possível que você fizer isso, você estará protegido, né? Quando você confessa, quando você reconhece, o mais rápido possível, Deus, Ele te abençoa, Ele te protege. E algo que veio na minha mente foi um estudo que a gente teve lá na conferência de adolescentes que a gente teve lá em São Paulo, né? Sobre Sansão. Que se Sansão fosse íntegro diante de Deus, a história dele seria outra. Mas a mentira entrou em sua vida e frustrou os planos de Deus e ele acabou morto. Por que isso? Se ele tivesse reconhecido o seu erro lá no início, nada do que aconteceu com ele teria acontecido, com Sansão, né? Ele não teria chegado à morte. Por que isso? Lá, olha só, um nazireu como Sansão fazia um voto de separação a Deus, que é descrito em Números 6, do 1 ao 21. 3 proibições principais se destacavam: cortar o cabelo, né? A navalha não podia passar pela cabeça. Consumir derivados de uva, era proibido beber vinho, suco ou comer uvas e passas. Tocar em mortos, não podiam se aproximar de cadáveres, mesmo de parentes, para não se tornarem impuros. Então, não sei se você lembra da história de Sansão. Ele estava indo para uma cidade, no caminho veio um leão, ele matou esse leão. Quando ele estava retornando dessa cidade, ele quis ver o leão como que estava, mas ele não só viu, como ele tocou no leão. Ele tirou mel do leão, ele comeu, ele deu para os seus pais também.
O que ele deveria fazer? Sansão deveria fazer. Olha só, de acordo com as leis do voto de Nazireu, descritas na Bíblia, se um Nazireu tocasse em um morto, mesmo acidentalmente ou sendo um familiar, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Ele precisava cumprir um rigoroso ritual de purificação e reiniciar seu voto do zero. O processo exigia as seguintes ações: período de espera, o nazireu deveria aguardar 7 dias, raspar a cabeça. No 7º dia, ele deveria rapar todo o cabelo que havia sido consagrado. E no 8º dia, apresentar as ofertas exigidas. 3, sacrifícios. Ele deveria levar 2 pombinhos ou 2 rolinhas ao sacerdote na tenda do encontro. Um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. Além de um cordeiro como oferta pela culpa. 4, recomeço. Os dias contados antes da contaminação eram anulados. O nazireu tinha que iniciar o período do voto novamente. Amém? Então, ele deveria já ter procurado o sacerdote. No momento em que ele tocou naquele morto, ele já deveria ter reconhecido aquela falha e ter ido lá se purificar. Mas acontece que, como muitas pessoas, eu me incluo nisso, a gente pensa, mas é só uma mentirinha, só um pecadinho, né? Não vai fazer nada, né? Mas um pecado, né? Um abismo atrai outro abismo. E foi o que aconteceu com ele. Aquele abismo foi trazendo outro abismo, e outro abismo, e outro abismo, até chegar à morte, né? E Sansão, ele foi morto. Se ele tivesse nesse momento, nesse erro aí que ele cometeu, ele fosse sincero diante do Senhor, que aqui está falando sobre sinceridade, né? No momento que a gente errar, já logo falar com o Senhor. Por isso ontem eu estava falando para os adolescentes, e por isso é importante a gente, todas as manhãs, todas as noites, a gente falar com o Senhor, aquela oração de Davi, se eu pequei um pecado involuntário ou voluntário, Senhor, me perdoa, né? E a gente não pensar assim que, eu não tenho pecado, né? A palavra do Senhor fala que já está pecando, só quem falar que não tem, né? Então, a gente se colocar ali diante do Senhor em oração. Senhor, me perdoa, Senhor, se eu falei, se eu reclamei, né? E a gente tem que colocar diante do Senhor. Reconhecer que mentiu e confessar nos reconecta ao propósito de Deus. Igual aconteceu com Pedro. Né, ele foi reconectado ao propósito. Ele poderia perder, ele poderia frustrar os planos que Deus tinha para ele. Né? Você é a pedra, a igreja, né? Você quem vai levantar, é você que vai conduzir esse ministério e levantar outras pessoas. Isso tudo teria sido frustrado na vida de Pedro se ele não tivesse colocado em arrependimento diante do Senhor e reconectado aos propósitos de Deus. Práticas principais na Bíblia para andar na verdade. 2. Obedecer aos seus ensinamentos. Ler a palavra é um deles, né? Obedecer os ensinamentos, ler a palavra, amar o próximo e perdoar sempre. Então, ler a palavra, conheça o que Jesus ensinou para saber como agir. Então, nós precisamos conhecer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor, para a gente poder saber e respeitar isso e temer isso e andar em verdade, né? Para a gente andar em verdade, a gente precisa saber qual é a verdade, né? O que agrada o Senhor, o que não agrada o Senhor. Né? O que Deus nos ensina sobre isso? Então, nós precisamos ler a palavra. Josué 1, 7 e 8 diz: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for.
Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Quantos aqui querem ter sucesso? Amém. Eu quero ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Então, para isso, eu preciso ler a palavra de Deus. Mas não é só ler, também é meditar. É estudar a palavra e também colocar em prática. Esforce, né? É um esforço. Esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. É um esforço que a gente deve fazer, né? Que é ler a palavra, é estudar a palavra. E muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes a preguiça bate, né? Quando começamos a ler, quando começamos a estudar. Mas nós temos que ter isso como um hábito, né, na nossa vida. Ou estudar a palavra, ler a palavra, conhecer a Deus, para a gente poder saber como agir. A palavra de Deus tem um impacto profundo em nós. No deserto, o povo de Israel estavam perdidos em relação a quem era Deus. Eles conheciam apenas a cultura e deuses do Egito. Então Deus chamou Moisés no monte e lhes deu os mandamentos para que o povo pudesse conhecer mais a Deus, o que agrada e desagrada a Deus. Só vamos aprender de Deus lendo e estudando a Bíblia. Amém? Então, lá no deserto, o povo de Israel não sabia nada sobre Deus. Eles sabiam a cultura do Egito, porque eles viveram muito tempo ali. E quando Deus tirou eles ali do Egito e eles andaram no deserto, ali o Senhor chamou Moisés e falou: esse povo, eles precisam me conhecer. Eles precisam saber o que me agrada, o que não me agrada. Porque eles ainda não sabem, eles não me conhecem. Então Deus chamou Moisés no monte. E ali, com as próprias mãos, Deus ele vai e coloca ali os 10 mandamentos e outros mandamentos mais, que ele entrega ali para o povo, né? E naquele momento, Moisés, ele teve essa experiência com Deus como várias outras, né? Moisés, ele teve a experiência de ver Deus primeiramente ali na árvore que pegava fogo, mas não consumia. Ele teve a experiência de ouvir Deus naquele momento: você vai lá, você vai libertar. Ele teve a experiência de andar com Deus, de falar para praga surja, e depois praga some. Ele teve a experiência da Páscoa, onde o demônio da morte passou, mas aquelas pessoas estiveram protegidas ali por causa da obediência, né? Aqueles que obedeceram ao comando de Moisés que Deus passou, eles foram protegidos ali no dia da Páscoa. Ele teve a experiência de colocar o cajado no mar e o mar se abrir, passar seco ali ao deserto. Ele teve a experiência de bater na rocha e sair água, eles terem água fresca. Ele teve a experiência de um lago lá que era amargo, ele tocar e virar água doce e eles tomarem. Ele teve a experiência de comidas descerem do céu e eles se alimentarem por aquilo. Ele teve a experiência do monte onde Deus chamou ele e ele foi ali, Deus falou, né, as escrituras, passou as escrituras para ele, como eles deveriam andar. Ele teve a experiência de entrar na tenda e ali ser consumido pela glória do Senhor e aquela nuvem de fumaça. E quando ele saía da tenda, o seu rosto ficava glorioso, né? Iluminava tanto que as pessoas não conseguiam nem enxergar a Moisés. Mas ele não se conteve só nessas experiências. Moisés queria mais, ele pedia mais, ele falava: Senhor, eu quero te ver face a face, eu não quero conhecer o Senhor somente de ouvir falar, eu não quero conhecer o Senhor somente nessas experiências, eu não quero te conhecer somente através da sua escritura quem o Senhor é,
mas eu quero mais. Então Moisés, ele era sedento, assim como a gente cantou as músicas aqui de Moisés, ele era sedento pelo Senhor. Eu quero mais, eu quero ver o Senhor face a face. E o Senhor falou, mas Moisés, se você me ver, você vai morrer. Eu prefiro morrer, mas eu quero te ver. Essas eram as palavras de Moisés, ele era sedento pelo Senhor. E Deus nos chama a ser como Moisés, as pessoas sedentas por Ele, amém? Nós devemos ler a palavra, sim, estudar a palavra, sim, praticar a palavra, sim. E quando nós fazemos isso, nós conhecemos mais de Deus e nós podemos agradar a Deus com aquilo que nós conhecemos a Ele. Mas a intimidade, nós somos conhecidos de Deus, e isso também é importante, né? Há um vídeo que eu vi, eu até já comentei aqui na internet, de uma pessoa falando sobre o Neymar, né? Você pode até conhecer ele, você pode até saber tudo que ele gosta, a roupa que ele usa, o tamanho, o sapato, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de beber, você pode saber tudo sobre Neymar. Mas se você ir lá, tocar a campainha da casa dele, o que ele vai dizer? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Da mesma forma é Deus, não adianta a gente só ler tudo que agrada ao Senhor, ler na palavra, praticar. É claro que isso é fundamental na vida cristã, mas nós precisamos também da intimidade e buscar essa sede que Moisés tinha pela presença do Senhor, né? Pela intimidade, pela experiência, né? O tanto de experiências que Moisés teve com Deus, mas ele não se conteve. Eu quero ver a sua face, eu quero mais, né? Assim era Moisés. Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade nos dá temor, e o temor nos faz forte para dizer não às mentiras do diabo. Moisés não se limitou na intimidade e sempre queria mais. Não se contentou em apenas conhecer a Deus e ter algumas experiências com a glória de Deus. Ele desejou ver a Deus face a face, mesmo que isso o levaria à morte. Outra prática é o amor ao próximo. Demonstre o amor de Cristo por meio de ações práticas. Colossenses 3,14 diz: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Amém? Então, na nossa caminhada cristã, na caminhada da verdade do Senhor, nós precisamos amar o próximo. E também, outra prática é perdoar sempre. Abandone as mágoas, assim como Deus perdoou você. Colossenses 3,13. Não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoa uns aos outros. Amém? Então Deus, Ele não é limitado ao perdão. E Ele também não quer que nós sejamos, tipo, essa pessoa eu perdoo, mas essa aqui não, né? Então Deus, Ele não é limitado ao perdão. Assim como Ele nos perdoou, Ele quer que nós venhamos a perdoar também. Quantas vezes? Uma vez só, né? E depois, se vier de novo a me irritar, eu posso, né? Tem um versículo que estão usando para bater, eu esqueci qual que era o versículo. Eu não vou lembrar agora. E um dos discípulos perguntou para Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Uma vez? 7 vezes? Né? 70 vezes 7. Então, sempre por dia, né? Então, sempre que vir uma pessoa pedir perdão, libera perdão, né? Deus não é limitado e nós também não devemos ser. Ter uma vida que reflete
a Jesus. A outra prática principal na Bíblia para andar na verdade, ter uma vida que reflete a Jesus. Afaste-se do pecado. Evite práticas que a Bíblia condena, né? Salmos 1 diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os zombadores de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoe a vida daqueles que obedecem. Porém o fim dos maus são desgraça e morte. Então aqui no Salmos 1 a gente vê: não se deixa levar pelos conselhos dos maus. Não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Não se junta com os zombadores de tudo que é sagrado. Então, afastar-se do pecado, evitar práticas que a Bíblia condena. Quando você vê alguma prática que a Bíblia condena, foge, né? Esteja em alerta, vigilante, como diz Pedro. Porque o diabo está pronto para que tenha uma brecha para frustrar os planos de Deus. Outra prática, buscar o Espírito Santo. Peça a orientação de Deus para tomar decisões certas. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Né? Então, buscar o Espírito Santo. Eu disse no início lá que nós não estamos só. Jesus, ele está conosco. Mas quando ele foi subir ao céu, os discípulos não queriam que ele fosse. E ele disse: eu preciso ir, porque eu indo, vocês vão ter o Consolador. Aqui, o Espírito Santo que vai consolar, que vai guiar, que vai conduzir, que vai trazer o alerta, né, ao nosso coração. Então, nessa caminhada nós temos o Espírito Santo. Então ele fala aqui: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, e é algo que a gente tem buscado no mundo, né? É correr pelos tesouros da terra, né? Pelos prazeres do mundo, para juntar tesouros do mundo, tesouros aqui na terra. E o Senhor, ele nos convida a buscarmos esses tesouros do céu, a semearmos lá no reino de Deus, né? E é através da leitura da palavra que a gente vai saber como faz isso, juntar os tesouros no céu, através das boas práticas, mas de viver corretamente, em paz e com alegria, que o Espírito Santo dá, né? E nós precisamos achar essa alegria no Senhor. Filipenses 4:4 fala: alegre-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se, né? Então ele fala 2 vezes para a gente buscar essa alegria que só o Espírito Santo pode nos dar, né? Muitas vezes não é fácil a gente ser alegre em momentos difíceis, né? Mas o Senhor nos chama a buscar o Espírito Santo, a sermos cheios do Espírito Santo, que Ele vai nos dar essa paz e essa alegria que a gente precisa. Amém? Ser testemunha viva. Mostre o caráter de Jesus através do seu comportamento. Como diz em 1 João 1, 6, 7, se dizemos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Mas se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, ser testemunha viva, o que você é aqui, você é lá fora, você é com seu vizinho, você é na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. É ser essa testemunha viva, né? Ser um pequeno Cristo, onde as pessoas, elas veem Cristo em você, elas veem a luz de Jesus em você,
né? E elas querem que você esteja perto, né? Para orar, para conversar, para dar um bom conselho. Então, seja luz aonde você for, porque Deus, Ele quer nos usar. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Deus pede para a gente rogar por mais trabalhadores. Então, nós precisamos ser essa luz que vai impactar a vida de outras pessoas a Jesus. Amém? Gostaria de chamar o louvor. Quero que você feche seus olhos nesse momento. E assim mesmo sentado, como você está, eu quero que você possa refletir na sua caminhada cristã. Quero que você reflita sobre a sua caminhada cristã. Como você tem andado diante de Deus? Em espírito, em verdade. O Senhor tem planos e propósitos excelentes, grandes para nós. A palavra do Senhor fala que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os planos do Senhor são maiores. O diabo, ele sabe disso. E assim como ele tentou frustrar os planos do Senhor lá no início no céu, assim como ele tentou frustrar os planos do Senhor no jardim do Éden, assim como ele tentou frustrar os planos do Senhor em Jesus, diariamente, ele tem tentado frustrar os planos do Senhor na minha vida e na sua vida. Deus me chamou para tudo abandonar. Deus, ele tem nos chamado. Me convidou pra nele confiar, A andar em verdade, em integridade, minha vida é, em minha vida retidão. é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz. Aproveite esse Tudo momento e fale com o Senhor. satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, Sonda o seu coração. eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar.
sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui. Sinta a bondade de Deus na sua vida. Sinta o amor dele te Eu envolver. entrego hoje os pés do meu Senhor, eu sou teu. E eu sei que ao meu lado sempre está. Eu gostaria de convidar aqueles que estão sedentos pelo Senhor, que querem conhecer mais, se aprofundar mais nas experiências com o Senhor, que querem ser assim como Moisés. Há uma palavra que diz sobre a corça, tão linda, que fala assim como a corça suspira pelas águas. Assim, Senhor, eu quero ser sedento pelo Senhor. Porque uma corça, quando ele vê as águas, ele sai correndo em direção das águas. Ele é sedento por aquilo. Ele se esforça até alcançar. E assim era Moisés.
ele não se contentava em conhecer somente a Deus. Na prática da palavra, nas experiências que ele teve, mas ele queria se aprofundar mais diante do Senhor. Ele queria ver Deus face a face, ele não queria somente as mãos, mas a face do Senhor. Se você está sedento por isso, se você gostaria de viver isso, vem aqui na frente. Se a palavra de alguma forma falou com você, e você quer andar em verdade, em espírito diante do Senhor, vem aqui na frente. Não perca essa unção que está aqui nesse lugar, a liberdade que o Espírito está tendo aqui neste lugar. Se você precisa de uma cura, de uma restauração, vem aqui na frente. O seu milagre está aqui. Venha com seu coração sedento de experimentar mais de Deus, de provar do Senhor, de falar para Ele: Senhor, eu quero ter experiências novas contigo. Se você não consegue sentir o amor de Deus por você, vem aqui na frente. Se assim como eu, você teve uma barreira de sentir Deus como seu pai, Abba Pai, Paizinho, de deitar no colo do Senhor. Se você tem essa barreira, se você nunca teve essa experiência, vem aqui na frente, porque essa experiência é maravilhosa. Ela que nos cura, ela que nos liberta, ela que nos dá uma direção. Quando você tem Ele como teu Pai, em que você pode confiar, em que você pode se achegar e contar os seus segredos, e contar as suas dúvidas, em contar as suas dificuldades, conte para Ele neste momento. Vem aqui na frente, fala para Ele qual tem sido a sua dificuldade. E você fique à vontade. Se quiser se ajoelhar, se quiser sentar, mas desfruta da presença.